Vou chamar primeiro a professora Maria Helena Costa, que vai apresentar a fala Emoldurando Recife, Geografias Fílmicas no Cinema Pernambucano Contemporâneo. Vou chamar a Josiane Dantas, que vai apresentar a fala Do Defeito ao Efeito Super 8, Experiências Fílmicas em São Luís do Maranhão. E o Luiz de Oliveira, que vai apresentar a fala Um Sonho Chamado Terra, uma análise do filme Maniqui, a Árvore do Sonho. Passo, então, a palavra... aplausos, antes de tudo, para os nossos comunicadores. E passo aqui o microfone à professora Maria Helena. Olha só, vou colocar ali o slide. Preciso. Se você quiser usar o passador. Ela vai passar para mim. É melhor que a pessoa mais perto da... Só um instantinho, deixa eu só chamar os intérpretes de Libras que estão aqui. Tá. Ah, sim, é verdade. Qualquer coisa eu fiz para ver se mentira. Não vai ficar só se debatendo ali, não. Não, é assim. Você fala Libras? Falo, fica ali, ó. Fala, né? Tu fala, né? Fala, já começou bem, João. Tu fala, né, João? Falo. Eu ainda mais verbalizo. Eu sou diferente deles. E o pessoal fala até a linguagem labial. Deixa eu só... Mariana... Sim. Ontem a gente agradeceu... eu esqueci o nome... Salua. Eu ia acertar. Hoje eu queria agradecer também o Guilherme, né? Nosso organizador. Assim, de novo, deixar o agradecimento aqui aos nossos intérpretes de Libras nessa árdua tarefa. É muito engraçado que eu falo que mas assim, muito obrigado, Guilherme. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Salua, pela contribuição de vocês. Ok, posso começar? Desculpa, a interrupção, pode. Não, só comece a contar meu tempo a partir de agora. Não, certo? pode deixar. Aqui é Bom, justiça. enfim. Todo mundo pediu Bom, favor. então boa noite a todos e todas. Como vocês podem ver, o título do meu trabalho é Emoldurando o Recife, Geografias Fílmicas no Cinema Contemporâneo, Pernambucano Contemporâneo. Eu vou ler para me deter dentro do tempo, certo? E aí depois, quando abrir para as perguntas e questões, se eu puder complementar, vai ser melhor fazer assim, senão eu me perco muito e divago. Muito bem, os conceitos geográficos, lugar e paisagem servirão aqui como bases para a discussão da prática cinematográfica como forma de partilhamento de vivências e experiências do mundo. O conceito de lugar para a geografia é simultaneamente localização e significado, isto é, cada lugar guarda um significado diferente para pessoas distintas e, portanto, é altamente pessoal e subjetivo. Em acordo, geógrafos definem lugar, descartando a redução deste unicamente à sua localização no espaço, e compreendem o conceito como um mundo organizado de significados. Compreensivelmente, dado que a existência humana ocorre num espaço geográfico, toda paisagem oferece uma série de possibilidades para viver e significar o lugar. Assim, a experiência de lugar relaciona-se diretamente às sensações e subjetividades proporcionadas pela paisagem de cada lugar e das vivências diretamente conectadas a esta. O lugar interdepende da paisagem, pois é esta que o caracteriza no ato de observar o mundo. À primeira vista, os espaços urbanos parecem conduzir a uma alienação da experiência espacial da paisagem, seja porque o desenho urbano não o permite, porque os miradouros para contemplar a paisagem são por vezes raros ou inacessíveis, ou porque a mobilidade urbana dentro da cidade é planejada seguindo uma certa racionalidade que dificulta experiências contemplativas da paisagem. Contudo, as espacialidades urbanas construídas pelo cinema permitem uma série de visibilidades que determinam a forma como paisagem e lugar são percebidos, concebidos e vivenciados. De modo geral, os filmes dirigidos por cineastas pernambucanos, no que se refere à paisagem e ao lugar urbanos,
possuem um tema recorrente, ou seja, a cidade do Recife. E as características dessa cidade, o contraste entre o seu espaço, entre o seu passado colonial e o presente marcado pela expansão urbana desenfreada na cidade, a verticalização associada à especulação imobiliária, que acontece simultaneamente à mobilização e reivindicação de movimentos de grupos sociais e da sociedade civil, organizados em torno de discussões envolvendo o direito à cidade, e o contraste entre as classes sociais. O outro de lá, por favor. A paisagem, pronto. A paisagem e o lugar urbanos como significante para uma identidade relacionada à cidade do Recife são nos filmes Febre do Rato, de Cláudio Assis, de 2012, O Som ao Redor, de Kleber Mendonça, de 2012, e Aquários, também de Kleber Mendonça Filho, a preocupação central. Em Febre do Rato, Cláudio Assis, eu penso o lugar em Febre do Rato de maneira associada à paisagem da cidade por meio de uma estética que confere ao Recife uma identidade narrada a partir de uma atmosfera de degradação humana associada às zonas decadentes da cidade. Próximo, por favor. Evidentemente, Assis constrói a espacialidade fílmica a partir de seus próprios interesses, experiências, memórias, valores e olhar sobre a sua cidade. A fotografia em preto e branco, por exemplo, nas palavras do cineasta, pretende projetar uma imagem poética da cidade. Há, no entanto, que se considerar também que os referentes culturais e ideológicos do lugar influenciam não só a visão de Assis, mas também a forma como os espectadores reconhecem e se identificam ou não com a paisagem e o lugar fílmicos. Em Febre do Rato, os personagens têm uma atitude libertária diante da vida, baseada no coletivismo e nos laços de afeto entre eles, criando uma estética poética nostálgica que contrapõe a paisagem urbana caótica e deteriorada com a noção de cidade como espaço de liberdade e como um lugar poético. A paisagem do Recife auxilia Cláudio Assis a atribuir novos significados ao lugar, compondo uma variedade de imagens do centro antigo da cidade, dos dois rios, Capibaribe e Beberibe, dos manguezais e das comunidades pobres que os habitam, repensando e reavaliando o lugar através do imaginário de seus espaços decadentes. Trata-se, assim, de dar visibilidade aos problemas socioambientais da cidade, questionando e desconstruindo o atual modelo de viver no Recife, centrado no discurso de desenvolvimento e modernização. Febre do Rato situa sua narrativa no contexto das discussões das autoridades locais sobre a necessidade de uma revitalização urbana. Sua mise-en-scène constrói um olhar poético para o Recife a partir do jornal independente chamado também Febre do Rato e das poesias recitadas por Zizo, o personagem de Irandi Santos, convocando os moradores dos bairros pobres da cidade a refletir sobre sua própria realidade e se apropriarem de espaços abandonados da cidade, ampliando assim sua liberdade individual. Próximo, por favor. Imagens das ruínas da fábrica Tacaruna são articuladas ao tema contemporâneo propositivo que defende a não consideração de espaços decadentes como inúteis, mas sim como espaços que proporcionam práticas sociais e modos de vida alternativos. Vale ressaltar que Febre do Rato foi lançado no momento em que grupos organizados da sociedade civil, o movimento Ocupa Estelita, no Recife, se posicionavam contra o despejo e destruição do Cais José Estelita para a construção de empreendimentos ligados ao capital imobiliário. O movimento teve como tema a questão do direito à cidade,
e também da preservação dos patrimônios arquitetônico, histórico e cultural do Recife. Em entrevista ao Jornal do Comércio, Cláudio Assis pergunta: que cidade é esta? A cidade tem de se cuidar, a cidade tem de se amar, tem de se proteger, tem de ser verdadeira, tem de ser nossa. O Recife é nosso. O próximo, por favor. Similarmente, o filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor, por meio da articulação das experiências urbanas contemporâneas associadas ao viver no Recife, vis-à-vis sua história cultural e social, conecta o colonialismo, o individualismo, o urbanismo e a especulação imobiliária a uma sintomática paranoia sobre a segurança urbana. O próximo, por favor. O Som ao Redor inicia com uma sequência que contrapõe dois momentos históricos e geográficos diversos. O passado fotografado, no qual as diferenças sociais e econômicas entre os coronéis, latifundiários e trabalhadores rurais são identificadas, e o presente fílmico destacando o cenário urbano contemporâneo, repleto de aspectos socioculturais específicos e postulando a continuidade do espaço no presente, como se algo do primeiro ressoasse no segundo. A contraposição rural versus urbano serve em O Som ao Redor como mote para os comentários sobre mecanismos de segurança, né, tipo câmaras de segurança, vedações elétricas, muros de alta proteção, que fazem parte da arquitetura recifense e que proporcionam uma falsa sensação de segurança aos moradores das classes média e alta da cidade. O próximo, por favor. O filme concentra seu interesse em um bairro específico para construir um clima de tensão entre as classes sociais. A mise-en-scène, nesse caso, cria uma paisagem sensível aos sons que emanam do espaço urbano, chamando a atenção para a paisagem sonora da cidade. Kleber Mendonça constrói uma atmosfera de tensão crescente e contagiante que advém do sentimento claustrofóbico causado, entre outros fatores, pelo distanciamento do sentido de comunidade. Próximo. Nessa sequência que vocês... Não, no próximo. Aí. Nessa sequência, a experiência de paisagem e de lugar se relaciona com o instante do olhar, quando a experiência do espaço, por meio do olhar da personagem e seu posicionamento no centro do quadro, constrói um significado dúbio. Embora a personagem faça parte do quadro, ao mesmo tempo ela está fora dele, vista por trás, compartilhando sua visão e olhar com o espectador. Aqui, a visualização da paisagem permite à personagem e a nós, espectadores, ressignificar o espaço de segurança e conforto do apartamento como local de privação de liberdade e isolamento. Prédios de apartamentos são como prisões, parece o filme dizer. Portanto, o sentido de lugar como encontro, conexão, relacionamento, vínculo, nesta sequência passa a significar o oposto: ausência, individualismo, isolamento e monotonia. O próximo, por favor. Aquários, a semelhança de O Som ao Redor, inicia com fotografias em preto e branco, neste caso, da Praia de Boa Viagem, nas décadas de 70 e 80. Em Aquários, Kleber Mendonça explicita a representação da gentrificação e da crescente especulação imobiliária que assola a cidade. O filme trata da pressão do capital imobiliário sobre determinadas áreas do Recife, que, intensificada pelas grandes campanhas publicitárias promovidas pelas imobiliárias, vende a ideia de criação de espaços novos e modernizados. O filme narra sobre a pressão sofrida pela última moradora do edifício Aquários por parte de uma imobiliária que pretende construir um novo empreendimento no mesmo lugar. Recusando-se a vender o apartamento, Clara protagoniza uma ação que transforma o edifício em lugar de resistência ao processo de expansão do capital imobiliário e à modificação e descaracterização da paisagem do bairro de Boa Viagem.
próximo, por favor. O edifício Aquários, aqui, significa uma espacialidade alinhada a um passado em conflito com o presente, contextualizando a decadência e renovação espaciais de um lugar intensamente marcado pelas desigualdades social e econômica e pelo processo de desordenada verticalização. O próximo, por favor. A posição do cineasta contra esse processo de verticalização do Recife e seu impacto na paisagem é claramente demonstrada quando em Aquário as torres gêmeas, essas torres ali, as duas, e seu impacto na paisagem é claramente demonstrada quando em Aquários as torres gêmeas, dois edifícios gigantescos com 41 andares e 134 metros de altura cada, construídos à margem do rio Capibaribe, no caso de Santa Rita, são excluídas digitalmente da cena panorâmica. Aí vocês veem aí as imagens, o próximo. Como se não bastasse excluir as torres em Aquários, o cineasta postou em seu Facebook uma imagem do filme acompanhada da seguinte pergunta: o que há de correto com essa imagem de Aquários? Assumindo claramente um posicionamento favorável à resistência dos movimentos sociais contra o aumento da especulação imobiliária na cidade, Kleber Mendonça, em resposta às críticas sobre o apagamento de parte da paisagem real, concreta do bairro do São José, comentou: não resisti, foi tentador demais. O filme é meu e posso fazer com ele o que eu quiser. O próximo. Em resumo, no resumo. Beleza, com piedade do Em resumo, os 3 filmes pernambucanos discutidos aqui compartilham temas relacionados ao processo de transformação e verticalização do espaço urbano, a transformação da paisagem da cidade e as relações de poder entrelaçadas como causas e consequências da estratificação social, a representação de classes sociais distintas, a visão da elite brasileira frente ao poder econômico e o imaginário coletivo sobre a paisagem e o lugar no e do Recife. Esses filmes, dando visibilidade ao lugar, conferem uma identidade específica não apenas à paisagem, mas ao lugar, expondo, reconfigurando e rearticulando novas formas de ver experiências, ideias, práticas socioespaciais e resistências culturais. Eles, portanto, funcionam como um mapeamento cultural da paisagem urbana de um lugar, o Recife, mapeando espacialidades e temporalidades que correspondem a formas identitárias de compreensão e sentidos do espaço e as relações e experiências humanas que caracterizam socioculturalmente o lugar. O próximo. Obrigada. Só aí está algumas referências. Obrigada. A minha apresentação ainda não está colocada, mas eu vou me adiantando. O título que eu escolhi para essa comunicação foi Do Defeito ao Efeito Super 8, né? Experiências fílmicas em São Luís do Maranhão. Então, esse é o meu recorte espacial, né? E eu trato das realizações realizadas, algumas, eu trouxe só 2 por conta do tempo, duas experiências. Bem, essa comunicação ela trata de uma tecnologia específica, né, a bitola, e quando eu falo de bitola, eu me refiro não só ao formato, mas sim a todos os todos os acessórios e o que está envolvido numa bitola, né? Não significa falar apenas só da largura da película cinematográfica, mas de aparelhos, de gravadores, microfones e as próprias câmeras que a condicionam. Ter como ponto de partida a tecnologia, né, e esse é o meu ponto de partida na minha pesquisa de mestrado, significa, na realidade, pensar como a prática cinematográfica ela se constrói a partir dessas mudanças da tecnologia.
né? É pensar como também, pensar nos desdobramentos disso, né? A circulação, não só na produção, mas a circulação e exibição. Então eu trouxe, eu coloquei como bitola 8 mm, né? Mas já que a bitola Super 8 é uma bitola derivada, né, do 8 mm, e eu coloquei algumas especificidades, né, dessa bitola. Essa bitola ela surge pela companhia americana Kodak, né, em 65, e essa tecnologia ela traz novidades, né, pelo seu manuseio, pelo seu próprio formato e pela simplificação do seu uso, né. Ela originalmente ela é utilizada como um bem de consumo para o entretenimento e uso amador, né, da classe média, né. Ela chega no Brasil no começo dos anos 70 e em países periféricos. O detalhe é que a gente sempre pensa nessa tecnologia, né, como algo, como uma bitola que foi popularizada, né? Ela tem vários usos e possibilidades, sem perder de vista que ela foi criada com uso, como uma bitola amadora em relação a 16 milímetros e a 35 milímetros. A grosso modo, a Super 8 é a metade da 16 milímetros, né? Com perfurações que facilitaram, né? E o uso de cartuchos que facilitaram também o uso, né? Enfim, além da questão da própria largura, né? Quando se fala em 8 mm, se fala de largura, existem as câmeras, né? Que acondicionam, né? A gente tem desde câmeras simples, aquelas câmeras como a da Kodak 310M, como uma Canon, né, Alto Zoom 1014, né, que era a queridinha dos, vou chamar de profissionais, né, aqueles que não eram amadores. O interessante é que essa câmera ela vai para o Maranhão, né, ela é na realidade doada pela Embaixada do Canadá, né, e as pessoas começam para um coletivo específico, e aí eu vou falar isso um pouco mais à frente, né? E os primeiros realizadores em Super 8 já começam meio que despontando com uma tecnologia um tanto aperfeiçoada. Eu coloquei no slide anterior, né, algumas especificidades da própria tecnologia, né? Desculpa, das câmeras, como diafragma automático, objetiva fixa, viso óptico, velocidade, né, que era de 18 fotogramas por segundo, né? Isso significa que um cartucho ele poderia ser filmado em 3 minutos e 20 segundos, né? De 18 fotogramas, né? Ou 24 fotogramas por segundo, né? Nessa cadência, diminui para 12 minutos e 30 segundos. O próximo, por favor. Bem, então, no Maranhão, essa tecnologia ela é amplamente utilizada, né? Mas é bom lembrar que essa tecnologia não é que o Maranhão está saindo à frente, né? O Nordeste praticamente todo vai produzir em Super 8, né? É uma tecnologia que ela se dá em países periféricos, né? Venezuela, Argentina, Colômbia, o México, né? Os Estados Unidos, apesar de ter fabricado, né? E depois existe uma corrida, né? Por um mercado consumidor, né? Há várias empresas e a Chica, né? Empresas alemãs vão também fabricar as câmeras que acondicionam. Então, chegando no Maranhão, na década de 70, em 73 em específico, a sua produção ela é vasta e diversificada, né? São mais ou menos, a gente está recontando agora, são mais de 100 filmes, um pouco mais, parece que está nos 120 filmes, né, que foram realizados por volta de 20 realizadores. E é bom lembrar que a gente só teve uma mulher que roteirizou e dirigiu, né, da qual eu vou tratar um pouco à frente. É o filme que eu escolhi para apresentar para vocês. Bem, os temas eram os mais variados. A gente tem desde manifestações, né,
culturais, religiosidade, conflitos de terra, né? Pensar que esse é um momento conflituoso, né? É o momento da ditadura militar, civil-militar, e é um momento também de luta, né? A esse regime. Bom, então, o próximo. Mais um pouco. Isso. E a produção do audiovisual no Maranhão, né, realizada pela película Super 8, ela tem em sua origem, em sua gênese, um coletivo. Então, esse coletivo, que é justamente esse coletivo chamado Laborarte, que é o Laboratório de Expressões Artísticas, né, ele existe até hoje. Ele tinha 5 departamentos, desculpa, e um desses departamentos era voltado ao cinema e à fotografia. Então, esse laboratório, o Laborarte, ele foi criado em 71, e o pontapé inicial para a produção em Super 8 foi lá. Foi nos muros, né, desse laboratório. Esse laboratório ele tinha uma preocupação com formação de público, né, acolhia profissionais liberais, pessoas da comunidade, artistas, né? Então, existia até uma grande troca, né, entre as pessoas da comunidade com o próprio laboratório. Então, o primeiro filme que foi produzido, né, no Laborarte se chama Maré Memória. Maré Memória foi pensado, na realidade, foi pensado para ser projetado em lençóis brancos em um espetáculo, né? Maré Memória é um livro em poemas do José Chagas, né, de 73, e o José tem uma adaptação, né, desse livro, algumas partes dele, né? Então, esse livro do José Chagas, que é um paraibano erradicado no Maranhão, e ele trata dos homens palafitados, né? É o momento que crescem as palafitas no pós-64, né, tendo como governador José Sarney. Então, é feito toda uma crítica, né, como o próprio José Chagas coloca. Ele escreve para os palafitados do mundo, mas em especial há uma palafita específica que fica no bairro da Liberdade, que esse bairro hoje é considerado um quilombo urbano, né? Existia lá uma palafita, né, populosa, né, próximo de um matadouro, e que o governo a prefeitura resolveu mudar de nome para Brasília. Eles chamavam de Brasília do Matadouro. Então, como se trata de um laboratório de expressões, o Murilo Santos, que foi o realizador, ele vai ter vivências na palafita, né? As habitações, né, feitas acima da maré, né, de forma desordenada, sem nenhum saneamento básico. Então essa terceira imagem aqui o Murilo, né, a gente não tem registro desses filmes, por isso o que restou, né, dessas ruínas foram só essas imagens que eu trago aqui. E Murilo ele tem uma vivência, né, nessa palafita, na Liberdade. E ele fica por alguns dias lá, ele filma, né, a realidade daquela população, daquela comunidade, filma também, né, o barulho, né, do caranguejo, pensar que ali é um mangue, é uma região de mangue também. São Luís é uma ilha, né, para quem não sabe. E essa região é praticamente permeada por mangues, né? Então, como o próprio José Chagas faz essa relação, ele compara de uma forma metafórica, né, já que esse livro é dividido em 4 partes, compara o homem com o caranguejo. Então, o filme tenta retratar, né? E aí o próximo slide, eu trouxe fotografias do próprio espetáculo, que é do espetáculo, né, de 74, Maré Memória.
Bem, esse é o primeiro, é como se fosse o primeiro momento, né, do Super 8, lá na década de 70, 74. Eu dou uma pulada agora para 80, e a gente chega na Nerine Lobão, né? Nerine Lobão foi a única realizadora, aquela que dirigiu e roteirizou alguns filmes. Ela tem 6 filmes. E a Nerine tem uma formação, né, na Unirio. Ela vai para a Unirio na década de 60 estudar teatro, né, com habilitação em direção, em cenografia. E ela volta, né, ela estuda no Rio, depois volta, vai para Pará, Belém, e no final das décadas de 80 ela retorna ao Maranhão. E a Nerine tem uma relação muito forte, né, com o cinema, né, tanto na cidade que ela morou, né, quando ela foi fazer o ensino médio, em Floriano, e depois no Rio de Janeiro, ela mantém essa relação, né, enquanto uma relação de cinéfila mesmo, de frequentar os cinemas, né, de rua da época. Bem, eu trouxe para vocês o filme, desculpa, Lá Se Vem o Trem, né, que é um dos filmes que eu analiso na minha pesquisa. E Lá Se Vem o Trem, ele é roteirizado por ela, né? E esse filme, ele é a relação que na realidade, uma preocupação que a Nerine tem com a trilha, com a malha, né, ferroviária, né? A Nerine faz esse filme em eu acho que 22 a 25 minutos, eu não estou recordando agora. E para quem filma em Super 8, é um tempo um tanto, né, absurdo, né? Eu fiz essa pergunta para ela em entrevista, quantos cartuchos, né? Ela é uma senhora de 83 anos, mas com uma memória muito boa, com uma preocupação de arquivista, né, ou de catalogar os seus filmes. E a Nerine, ela viu a situação das comunidades, né, porque aqui é a Refesa, né, que é a antiga estação ferroviária. Essa estação especificamente se chama João Pessoa. Ela está localizada no centro de São Luís, à beira-mar, à beira-mar mesmo. E a Refesa, o que na realidade a Nerine ela tenta retratar no seu filme é justamente durante 16 minutos ela filma as pessoas chegando na estação, as condições, né, inapropriadas, porque esse trem ele corta São Luís até Caxias. Então ela acompanha esse percorrer do trem durante essas 5 estações, e esse trem ele atravessa a cidade, o centro da cidade. O que parece que não tem nada de tão especial nisso. Quando a gente recorre às fontes, né, aos jornais e os próprios arquivos da Nerine, a gente percebe que esse período é um período de grandes acidentes ferroviários, né? Nerine ela não faz opção, e aí eu já vou encerrando, por um documentário, né? A gente pode pensar que esse filme tem um hibridismo entre o ficcional e o documentário. Ela abre mão das entrevistas, do narrador, que era muito comum nos filmes realizados em Super 8. Ela abre mão do zoom, né? E ela demonstra uma preocupação que também não é comum em filmes realizados em Super 8. Ela roteiriza todos os filmes, desde o roteiro de som à imagem. É muito difícil a gente pegar as pessoas novamente, né, porque o Super 8 tem essa coisa do artesanal, e a Nerine ela quebra um pouco com isso, né? Depois, pesquisando, eu descobri que tem outros, né, cineastas que também tinham esse cuidado, né? Então a Nerine ela tem algumas preocupações formais, né, nessa realização. Todos os roteiros são datilografados, ela faz aquelas intervenções à mão, né? E até aqueles que ela não conseguiu executar, o que é uma animação para criança, O Menino e o Vento, ela roteiriza.
Bom, eu vou encerrando por aqui. Eu queria falar um pouco mais da sonorização, né, da escolha, das texturas da trilha sonora que ela utiliza, mas pode ficar também para, né, para as perguntas. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Luiz de Oliveira. Eu sou graduando do curso de Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe, onde sou bolsista CNPq há quase 2 anos e sou vinculado ao Laboratório de Produção e Pesquisa em Audiovisual pela UFES. E também sou vinculado ao Grupo Bordas da Imagem da UFMG, onde a gente está ligado a uma lógica da fotografia expandida e tudo mais. Pode passar. E bem, o meu artigo é sobre análise fílmica, então eu gostaria de trazer primeiro o objeto de análise para depois destrinchar conceitos. Então, por exemplo, o filme do Mozaniel Iramari Yanomami, ele é um documentário feito durante uma ação de oficina para comunicadores Yanomami, que foi inclusive ministrada por ele, mas ele se sentiu na vontade de também fazer o filme. Então, foi daí que veio, desse contexto, o Marihi, a Árvore do Sonho. Então, o que me chama a atenção, particularmente no filme, é justamente o modo como ele articula essas duplas composições imagéticas. Ele prioriza tanto uma composição visual quanto sonora. Então, eu trouxe aqui uma imagem que ele, no caso, mas essas duas primeiras é basicamente como o filme é constituído. Tem essa lógica do relato, do Davi Kopenawa, que é o xamã Yanomami, que, enfim, escreveu A Queda do Céu, junto com Bruce Albert, muito conhecido. E essa composição visual que basicamente transita dentro da floresta, compondo quadros geométricos e físicos a partir da modulação da câmera. E, nesse sentido, acaba sendo um filme que tenta trazer essa correspondência entre esses dois lugares para justamente tirar o cinema desse lugar mais convencional e trazer essa lógica mais experimental para a produção do filme. Aí eu queria, por favor, que você passasse o trailer, só para a gente visualizar. Sem som. Eu gosto assim, relaxa. Pode deixar sem som? Pode deixar, tem mais um. Só porque você falou, bom contato. Utalena uri anak utalena. Utukara abra heka urena mani ahukwa. Kami yamak yakwana mumi. Yakwana yamak waisatin mabui. Yamak mani. Yamak sabirin ki yamak kai mani lain. Pode acender. Enfim, nesses breves minutos, chama a atenção justamente esse caráter da justaposição das imagens que prezam pela fusão e tudo mais. Mas é claro que aqui, dentro desse trailer, não tem ainda os aspectos que eu tento analisar. Mas foi só mesmo para colocar a gente situar no que a obra tenta orquestrar. Então você vê que é um relato, o que ele está fazendo, ele está falando sobre a importância do sonho e sempre se referindo a esse lugar do termo Marihi, que pode passar. Que é justamente um termo que vai engendrar todo o pensamento transversal Yanomami. Então, quando o Mozaniel ele se refere a esse termo como ideia que vai permear o filme, ele está mais preocupado em como serão realizadas essas formas de pensamento dentro do filme. Então, é pensar as imagens, a maneira como elas são gesticuladas dentro do filme, elas prezam pelo pensamento. E esse pensamento ele vai estar dialogando justamente com essa transversalidade de algo que é horizontal e não vertical e muito menos hierárquico.
Então, que a gente tem justamente esse apelo à sobreposição e esse enraizamento das imagens. Elas são conectadas com muito mais facilidade, tanto pelo som, quanto também pelas abordagens fotográficas que ele faz. Por exemplo, ele não só se preocupa com a correspondência entre plano e montagem, mas também ele faz montagens dentro do próprio plano. E isso ele recorre justamente a dois fatores específicos, que é a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Isso por si só já faz toda uma composição poética que preza pelo movimento, pesa pela luminosidade dos planos e por aí vai. E essa contribuição dessa forma de pensar, ela acaba sendo colocada dentro do filme para justamente gesticular essas subjetividades e para justamente colocar essa correspondência entre o mundo transcendental e mundano. Vai passar, por favor. E trouxe essa provocação que é até colocada pelo Schopenhauer, que é até óbvia, né? Só sonha quem está vivo. Mas quando ele fala isso, é justamente para colocar nesse contexto de que são pessoas que estão sob constante ameaça, incluindo nesse exato momento. Então, eles prezam muito, através do relato, por essa necessidade de mostrar que só sonham as pessoas que estão vivas e eles precisam sobreviver para poder contar suas histórias. Isso se relaciona basicamente com essa questão do relato, que é colocado dentro do filme, porque por eles não terem essa presença da escrita tão forte, eles têm que recorrer à palavra para poder fazer com que todas as relações sejam distribuídas em relação à memória. Então, por exemplo, quando a gente pensa naquele duplo diálogo-discurso, ele vai estar muito presente nesse lugar. E mais especificamente quando existem momentos dentro da própria comunidade que são destinadas ao compartilhamento das experiências. Então, nesse sentido, é aí que rola o imbricamento entre mito e realidade. Então, quando o Yanomami fala, ele não fala diretamente, objetivamente. Ele fala sempre se recorrendo a metáforas. Ele tem que recorrer ao mito para poder especificar realidades sobre os problemas, não só que eles estão vivendo, mas também sobre os problemas que eles podem passar. Então, é muito nesse lugar, até mesmo... Cadê o pessoal da psicanálise? Mas, enfim, um lugar meio lacaniano até, que precisa materializar através da fala para poder expurgar de alguma forma e se colocar diante do mundo essa perspectiva que está sempre rumo à memória. E, bem, esse fator, ele é muito presente dentro de um ponto específico que é nas formas como o corpo Yanomami ele foi separado pela antropologia. São 5 segmentos, mas eu vou me ater a apenas um, que é o Tupã, que traduzindo livremente significa imagem. E esse fator vai ser bastante pensado pelos Yanomami porque eles acreditam que tudo possui imagem. E essa imagem não deve ser entendida apenas como esse lugar da representação de um traço, como fala Barthes, o isso foi, mas como uma realidade exterior tangível, que pode ser de alguma forma uma ponte entre esse mundo material e esse mundo transcendental, que de alguma forma ele só pode ser acessado através de substâncias psicoativas, segundo Schopenhauer, que ele é um xamã, evidentemente. E o xamanismo acaba sendo um processo muito particular e dedicado por certas pessoas, como, por exemplo, Schopenhauer. Mas um dado fundamental que foi observado pela Hannah Limuja no seu recente trabalho etnográfico, O Desejo dos Outros, é justamente que, por estarem envolvidos por esse mito, e por esse mito estar muito presente nas relações interpessoais, o sonho acaba desempenhando esse lugar do deslocamento. Então, quando Yanomami sonha, ele faz questão de empregar um tempo verbal. Eu sonhei. Ele se afirma enquanto sujeito dentro do sonho. Então, quando um Yanomami está ali compartilhando o sonho dentro desse cotidiano deles, é muito para justamente entrar em contato e pôr em pauta a episteme dentro dessa conversa. Então, é justamente colocando também a memória em ação, para justamente criar discursos. E assim fazer com que não sejam esquecidos, que também é um ponto fundamental que o Schopenhauer sempre frisa. Nós estamos aqui e nós não queremos ser esquecidos. Isso é o fundamental. E, nesse sentido, o que a Limuja acaba olhando
é que, através dessa pesquisa etnográfica, ela vê o sonho como um lugar de potência política, onde os discursos eles podem ser engendrados com mais facilidade e dentro de uma lógica que é distinta do tempo cronológico, mas sim no tempo crônico. E a partir dessa lógica do tempo crônico, existe uma estratificação do tempo, onde o presente, passado e futuro, a divisão desses tempos, dessas temporalidades, ela é nula, ela não importa. O que importa é justamente o movimento ocorrendo. E, mais especificamente, existem dois termos que são fundamentais para poder compreender essa questão, que é Maritaha e Rehamu. Maritaha é como se fosse o momento do sonho, o momento em que esse espaço-tempo virtual ele pode ser acessado. E isso é fundamental até para colocar no cinema, porque é esse lugar da criação de uma realidade outra. Então, quando o Yanomami faz cinema, ele está muito pensando nessa articulação com o sonho. Então, isso aí eu vou falar depois, eu fui me adiantando. Mas, voltando também a Rehamu, é esse momento cotidiano onde eles se reúnem em círculo para poder fazer com que a memória ela seja, de alguma forma, sedimentada entre as relações. Pode passar. E essa questão com a memória é até interessante porque a gente pensar o cinema como uma articulação do tripé expectativa, memória e desejo. Então, enfim, está tudo muito conectado. E, bem, para a minha metodologia, eu pensei muito numa análise poética para Wilson Gomes, quando ele especifica que um filme ele é uma reunião de elementos materiais para fazer com que esses elementos materiais, quando eles são engendrados, eles conseguem desabrochar em sentidos e efeitos. Então, eu olho muito para a materialidade do filme na hora de analisar, não só a questão do plano, a questão da montagem, mas também a questão da fala, como a fala está empregada dentro do filme. E isso, particularmente, me leva para o conceito de imagem-tempo, que é o que eu uso constantemente dentro da análise. Mas, mais especificamente, olhando para a imagem-tempo como aquela ruptura entre o cinema clássico e o cinema moderno. Porque o cinema clássico ele estava muito mais preocupado no desenvolvimento da ação, no desenvolvimento também de um esquema acessório-motor. E quando você tem o cinema moderno, ainda mais depois da virada, com o final da Segunda Guerra Mundial, você tem filmes como o neorrealismo italiano que são desprovidos de ação. Então, o que você tem são justamente filmes de visão. Filmes que estão mais preocupados em mostrar o que o plano está articulando. Ou seja, a montagem ela passa a ser apenas um decalque. Que o que importa, de fato, é como o plano vai ser orquestrado dentro da obra. E o que o Mozaniel acaba fazendo é justamente trazendo essa questão da fragmentação dos planos e fazendo esses momentos iluminados mesmo, que está pouco se preocupando numa lógica narrativa sequencial, mas numa lógica que está mais preocupada em tensionar pensamentos. Então, quando se vê o filme do Mozaniel, ele está preocupado também em como você vai receber esse filme. Por isso que ele acaba sendo muito experimental, porque ele tem que fazer com que você se desloque. Então, aquela posição que outrora era confortável dentro do cinema clássico, que está muito preocupado com a narrativa, ela é completamente ignorada aqui, porque ela faz pouca diferença. O que importa é justamente como as sensações elas vão ser demonstradas e arquitetadas. E, por último, eu articulo com a visão da caosmose para o Guattari. Mais especificamente quando ele lida com a questão de heterogeneidade. Quando ele vai falar que o novo paradigma estético ele vai contra a uma homogeneidade de como a sociedade ela organizou seus parâmetros sociais e estéticos. É aquela velha história do Benjamin, os vencedores é que ditam as regras. Então, quando você tem essa homogeneidade, ele acaba recorrendo muito à linguagem biológica, quando ele vai falar de osmose, né? Então, quando ele vai falar que a osmose ela é ditada pelos vencedores, está muito nesse lugar da homogeneidade, e você não considerar os corpos dissidentes na produção intelectual, artística e tudo mais. E o que ele propõe justamente é o caos na osmose. E a partir desse caos ele consegue fazer, ou articular também, com que um dado fundamental possa ser apresentado através da heterogeneidade. E a heterogeneidade ela pode ser
feita através de um fator que ele até defende, que é justamente o acesso desses corpos dissidentes dentro da instrumentalização desses processos institucionais, porque afinal o cinema ele é institucional de alguma forma. O instrumento que eles operam é institucional e ele acaba também criando subjetividade a partir disso, se impondo. Cinema clássico é isso, cinema origiano é isso, e cinema contemporâneo também é isso, enfim. E o que ele fala é justamente que esses corpos dissidentes eles precisam se apropriar desses instrumentos para poder fazer com que as narrativas sejam mais polissêmicas e plurais. E assim fazer com que, de alguma forma, se encontre uma alternativa ao esquecimento. Essas são minhas referências. Vou passar. E muito obrigado. Obrigado. Eu, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada uma das pessoas da mesa, se for possível. Parabéns pela mesa, foi muito estimulante. Queria começar perguntando para a professora Maria Helena, que analisou 2 obras do Kleber Mendonça Filho, e aí eu fiquei curioso de pensar se essas questões, várias das questões que a senhora apresentou, poderiam ser pensadas também para o Retratos Fantasmas, né? Que é o filme mais recente do Kleber. Na sua apresentação eu fiquei pensando assim, vários elementos que também podem ser extrapolados, né, para essa obra do Kleber, então fiquei curioso sobre essas associações. Para Josiane, eu queria fazer uma pergunta assim, muito bacana essa sua análise do movimento Super 8 no Maranhão. Eu fiquei pensando assim, até que ponto você considera possível fazer uma associação, uma reverberação desse gesto, desse movimento no cinema maranhense hoje? Entendeu? Será que o cinema maranhense hoje ele guarda alguma ressonância desse movimento do Super 8? Qual é a atualidade, entendeu, desse gesto no cinema maranhense hoje? E para o Luigi, eu queria te colocar uma questão. Esse filme ele é produzido pelo Eric Rocha, né? O Eric Rocha Aruac tem produzido vários filmes sobre as questões indígenas e tal, e vários recursos estéticos e tal desse filme me soam que tem várias proximidades e diálogos com a própria obra poética do Eric, né? Então eu queria te fazer uma pergunta, que é também uma provocação, né? Você acha que de alguma forma, né, como é que você vê assim esse diálogo? Esse filme é um filme de fato da tribo e tal indígena, ou também tem esse diálogo, sabe, como é que foi a formação desse cineasta ao realizar um filme? É possível afirmar que é um filme de fato desse cineasta, ou também tem essa possíveis, entendeu, reverberações e tal também do Eric, ou dessa empresa produtora, né, de brancos e tal, fora da tribo? Pode escolher a ordem. Tá desligado. Bom, eu vou começar porque a primeira pergunta foi para mim, né? Com certeza a gente pode colocar, fazer essa análise dos 2 conceitos geográficos, que é o que me interessa, porque, na verdade, por conta do tempo, né, todos nós tivemos de reduzir muito, principalmente a parte teórica, né, e eu quis dar exemplos. E também, nesse caso, eu não incluí Retrato Fantasmas, porque vai ficar para uma próxima. Isso aqui é a finalização da minha produtividade de pesquisa, que eu vou fazer o relatório agora. Então, eu já tirei partes das conclusões para transformar. Mas, voltando à sua pergunta, com certeza. E eu vejo uma recorrência nos filmes de Kleber, certo? Essa tentativa de pensar a arquitetura e a espacialidade da cidade, que vem outro conceito geográfico, né? Que é o que me interessa. Na verdade, o meu interesse no cinema, o meu objeto de estudo por mais de 20 anos é o espaço urbano, a cidade, esses elementos arquitetônicos que acabam construindo e sendo postos dentro do contexto de um conceito que permeia várias disciplinas, mas é um conceito muito caro, a geografia, né?
e eu gosto muito da forma como lugar e paisagem se articulam dentro desse processo identitário, né? Não é a paisagem, não é só a parte física visível aos olhos, mas também tem a paisagem de um lugar diferente da paisagem simplesmente de qualquer espaço geográfico. A paisagem do lugar tem a ver com a identidade, tem a ver com elementos daquele lugar que parecem ser muito parecidos. Toda cidade no Brasil tem esses problemas da verticalização, de problemas sociais e tudo mais. Contudo, há particularidades que são vistas no filme, que a gente pode falar de lugar e não só de espacialidade ou de espaço. No caso específico de Retrato Fantasma, eu estou muito propensa a pensar num outro lugar. Você mencionou, né, com a minha pergunta no seu trabalho, do não lugar, né, e da questão do Uber e dos espaços diferentes, espacialidades que ele constrói dentro de uma proposta de uma paisagem que é real, mas ao mesmo tempo não é. De uma paisagem que é presente, mas ao mesmo tempo já foi passada, né? Então, vai ser o meu próximo filme, né, para eu pensar essas questões. Mas, com certeza, a gente pode, sim, pensar as mesmas questões no caso do Retrato Fantasma. E eu acho que o Retrato Fantasma vai ampliar, vamos dizer assim, esse olhar sobre o Recife. Eu quero agradecer a pergunta do Marcelo Iqueda. E, Marcelo, eu sei feliz em fazer essa pergunta porque os pesquisadores em Super 8 fazem essa pergunta, né? O que ficou, né, desde a primeira jornada superoitista no Maranhão, né? O que a gente tem ainda é o guarnicê como fruto daquele período, mas a impressão que dá é que a gente meio que ficou naquele conceito que o Jean-Claude Bernardet fala sobre ciclo, né? A gente viveu um ciclo superoitista. E aí ele ficou ali preso como uma ilha no tempo, né? Ficou parado ali. O novo cenário do cinema maranhense, salvo alguns filmes do Murilo, que ele continuou, né, o Murilo Santos, né, que ele realiza não só em Super 8, mas em 16, ele continuou até, eu acho que 90, uma produção, né? Mas essa nova geração pouco sabe, né, do cinema Super 8, né? Além daqueles que são alunos do próprio Murilo ou do Euclides. Euclides agora está aposentado, que são professores da Universidade Federal, ou ainda os alunos da Nerine Lobão, né? Ela era professora do Departamento de Artes da Universidade Federal. Recentemente eu fui na escola de cinema, né, falar sobre, na realidade, uma amiga que é pesquisadora em Super 8, historiadora, convidou outros pesquisadores Super 8. E eu levei as câmeras, né, eu tenho algumas câmeras, alguns manuais. Parece assim que poucos dali sabiam, né, numa turma de 40 alunos, poucos conheciam a memória do Super 8 no Maranhão. Nós não temos o curso de graduação em cinema e audiovisual no Maranhão, e isso eu acho que revela, né, algumas questões, né? É isso. Obrigado, Marcelo, pela provocação. Isso foi até uma coisa que me levou a analisar esse filme, porque, primeiramente, toda essa bibliografia que eu levantei foi para analisar um outro filme chamado Povo da Lua, Povo do Sangue, de Marcelo de Tassara, um animador brasileiro, enfim, e que utiliza das fotografias de Cláudio Tujá para poder articular esse mundo onírico dos Yanomami através da fotografia e montagem cinematográfica. E o que me ficou uma pulga atrás da orelha é que como é que esses elementos eram articulados dentro do cinema hoje feito pelos indígenas. E quanto a isso, é o que me levou ao filme, cara. Simplesmente ver que o Morzaniel ele estava lá dirigindo e que era a sequência de outros dois filmes dele. E isso pouco me importa, essa questão do Eric Rocha estar presente ali, sabe, produção e tudo mais, porque uma vez que está lá e o Morzaniel se intitula enquanto diretor, roteirista, editor,
eu acredito no que ele está falando, sabe? Então, tipo, essa questão de, tipo, como uma estética vaza no outro e tudo mais, isso para mim é normal no cinema, inclusive. Tem muita coisa de muita gente dentro do meu cinema também, então, não sei, sabe? Mas você fez em qual sentido, realmente? Não, só queria ouvir a sua, como, né, estudioso, pesquisador dessa questão, só queria ver qual era a sua avaliação dessa, né, desse olhar. Tem um texto do próprio Copenau, quando ele fala assim, gente de perto e gente de longe. Está na coletânea Espírito da Floresta, que foi publicado recentemente. Onde ele fala sobre essa importância de ter pessoas de longe, que não estão ali naquela realidade, que possam pensar junto, sabe? Então eu vejo muito essa ação, não só do Eric, mas também da própria Cláudia Dujá, sabe? Isso é histórico, basicamente. O Bruce Albert também está muito ali para essa troca. Acho que é uma troca muito frutífera. Óbvio que tem trocas que são até muito perversas, admito, mas a partir do momento que tem essa troca e ele fala que tem isso, e que são frutos de oficina também tem esse lugar de que é um braço estendido falando assim, não, a gente vai fornecer os equipamentos, porque afinal não tem equipamento lá. E, enfim, não vou só se apropriar de você como foi o Vincent Carrelli, sabe, no vídeo nas aldeias. Eu acho que é menos perverso do que isso, apesar de ter, sim, suas problemáticas. Inclusive, você deve ter acompanhado a questão do lançamento da Queda do Céu, né, em Cannes, então, enfim. Eu adorei a mesa, bacana demais, mas eu queria falar com o Luigi, até pela conversa que foi iniciada na mesa anterior, porque eu achei massa o filme, né, que você escolheu, e essa coisa do sonho, né, como que está ali paralelo à modernidade, né? Completamente outra configuração, né? Dá até para a gente pegar aqui e fazer pegando Descartes, né? Porque Descartes está lá usando o argumento do sonho para interditar o conhecimento, né? Enfim, dá até para dizer assim, porque há sonho, eu existo, né? É belíssimo assim essa completa alternativa com relação à organização da modernidade, né? E como que isso no cinema é bacana, né? Eu não tenho tanto conhecimento de antropologia, mas algumas leituras de perspectivismo ameríndio, né? A ideia de transfiguração, né? Eu acho muito massa. Mas aí no final você foi para o Deleuze, falar da imagem e tempo, e eu lembrei que quando você perguntou para mim sobre textos quaisquer de cinema que eu conhecia, tem o Deleuze, né? Imagem e tempo e imagem em movimento. E eu fiquei a fim de perguntar para você, que conhece tão bem, onde aparece o Benjamin no Deleuze? É muito conceitual a minha pergunta, se haveria como essa questão da imagem e tempo, né? Tem um texto. Luigi, antes de você responder, eu vou só aqui fechar as inscrições, que a gente tem o Gustavo para fazer a pergunta, o João Marcelo e o Everton. Só para avisar assim que... não, assim, primeiro o Luigi responde essa, mas a gente até pode fazer uma por uma, mas só para avisar que eu vou fechar as inscrições agora, só para a gente não atrasar muito a última sessão de filmes, beleza? Então, depois vai o Gustavo, o João Marcelo, o Everton, e aí a gente finaliza. Pode... Tem um texto que vai relacionar Benjamin com Bergson para falar de O Tempo para Viver, O Tempo para Morrer, do Ou Xiaoxian, que é um diretor taiwanês. E esse texto me pegou de supetão logo quando eu entrei na faculdade, porque ele me colocou nesse lugar da provocação formal do cinema. E o que ele vai usar é justamente esse lugar do lampejo em rumo à memória. Isso é propriamente bergsoniano, porque isso acaba relacionando com o duplo lembrança-percepção, que é algo que o próprio Benjamin trabalha, de certa forma. E eu vejo isso no cinema a partir do momento que você tem essa possibilidade de fazer com que o sujeito
ele seja incorporado dentro do filme para poder criar esses agentes, que é justamente o que o Carlos trouxe na mesa dele, que é esse povo por vir. Então, se colocar enquanto sujeito que de alguma forma vai servir como um agente coletivo. Isso também é uma coisa que eu acabei esquecendo de indicar, mas o próprio Guattari, quando ele vai falar de cosmose, ele vai especificar que o cinema ele pode ser um agente capaz de articular enunciados coletivos. E a partir do momento que você tem essa qualidade cinematográfica, você abre espaço para que o cinema seja crivado por autorrepresentações e tensionamentos que de alguma forma estão muito afeiçoadas à pessoalidade e também a própria relação com a cidade e tudo mais é identitário, sabe? Enfim, então está muito nesse lugar que a memória ela vai ser atravessada no cinema através do sujeito, um vetor de subjetividade e tudo mais. Enfim. Bom, talvez até o Luiz já tenha um pouco falado sobre o que eu ia colocar, vou tentar ser rapidinho, que a gente não tem muito tempo. Era mais uma provocação geral de atravessamento, acho que para vocês três, que a gente vem falando desde o início dessa relação realidade-ficção e o quanto há de imaginário na realidade e de ficção no documentário, e acho que uma coisa que me chama a atenção é o quanto há de imaginário de mundos nos três trabalhos. Quer dizer, esse Recife que é um pouco inventado e imaginado por Kleber, esse Maranhão que se constrói a partir das Super 8s, e essa relação de mundo que tem um outro lugar, uma outra epistemologia nos povos indígenas. Então era mais uma provocação do quanto vocês veem essa imaginação de mundos até como uma construção de identidade nas obras fílmicas, e como isso retorna para o coletivo, né? E para como a gente imagina os nossos lugares, né? É isso. Obrigada, Gustavo. Essa questão de realidade e ficção, para ser bem rápido, é muito interessante quando eu falei de Aquários, do que Kleber faz em Aquários, da retirada digitalmente das torres que estão lá. E que ele foi criticado por isso, como se o filme ficcional dele tivesse de ter uma relação muito direta, porque ele está falando de uma cidade que todo mundo conhece, ou pelo menos as pessoas, né, de Recife, e que ele teria obrigatoriamente de seguir uma geografia real, uma representação real do espaço. Na hora que ele tira, e ele faz isso e o som ao redor, né? Mas é uma ficção, mas ele mostra lá o olhar, é o olhar dele sobre a cidade dele, ele mesmo diz, é o meu olhar sobre a minha cidade. E ele se apropria. E o que a gente vê nos filmes de qualquer cineasta não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Recife, é o olhar de determinado cineasta sobre aquele lugar. Por isso que é aquele lugar, por isso que não é só o espaço de determinada cidade. Enfim, quando ele, em Aquários, retira as torres, porque ele acha que... Olha o que ele pergunta no Facebook, ele mesmo provoca. Ele está quieto lá, ele bota o filme, muita gente nem notou. Aí ele vai no Facebook e diz o que há de verdade, não, o que há de correto nesta imagem de Aquários. Então, assim, ele provoca e vem a resposta, que ele está esperando, com certeza ele está esperando, porque Kleber tem esse viés irônico e crítico. Bom, enfim. E aí vem a coisa, que história é essa? Como é que você retira as torres? O Recife, aí vem os defensores do processo de modernização e de, bom, enfim, de reestruturação de certas partes decadentes da cidade. E aí ele diz, o filme é meu, eu faço o que eu quiser. Vocês gostem, eu não gostem, eu não estou preocupado com isso. Eu quero botar, como ele diz, é o meu olhar sobre a cidade. Aí cai exatamente nessa questão que Gustavo falou, no imaginário. E aí, se eu acho que
o cineasta, ele imagina a cidade através de uma utopia ou uma distopia. Se o olhar dele é distópico ou utópico, é uma coisa particular dele. E aí vem na relação que o cineasta tem com a própria cidade. Recife é a cidade de Kleber, né? Ele nasceu e se criou lá. E ele faz questão de dizer isso e de defender. Então, é como ele diz, é o meu lugar, e é por isso que eu uso o conceito de lugar para pensar isso. Porque também, só uma parte, é o meu lugar. Apesar de não morar lá, mas é o meu lugar. E uma das coisas maravilhosas que eu acho em relação a esse cinema contemporâneo, desse boom que surge na produção cinematográfica contemporânea no Recife, ou em Pernambuco, é pessoas como eu, que sou de uma geração quando criança, adolescente e já adulta, eu nunca vi a minha cidade numa telona. Nunca. E, de repente, eu só via Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, uma vez ou outra em um filme específico, que é do circuito, né, Rio-São Paulo, que foi produzido pela Globo, ou seja, o que for. Mas Recife eu nunca tinha visto efetivamente. E, de repente, vem esse boom, né, de imaginários mostrando o que eu considero também o meu lugar, apesar de não morar mais lá muitos anos, ter passado muito tempo em outras cidades. Então, eu acho que tem tudo a ver, assim, realmente, com isso que você traz. E é o meu interesse, efetivamente, é de pensar esses imaginários relacionados ao lugar, né? No meu caso, o lugar urbano. Bem, no caso do Super 8, eu acho que eu trouxe o filme que apresento aqui, ele foge um pouco, né, do que a gente tem, né, no Super 8. A maioria dos filmes foram produzidos, né, com elementos formais, né, aquele documentário tradicional, né. Esse filme da Neirinha, ele foge um pouco, tem esse hibridismo, a gente tem outros filmes, né, produzidos por pernambucanos, piauienses, como o próprio Torquato, baianos. Só que, como eu posso tentar dizer, um terço a produção foi experimental, né, se a gente pensar isso enquanto... E aí eu não vou chamar nem de gênero, né, porque naquele momento, nos próprios festivais e mostras e jornadas, o gênero era um gênero experimental, era aquela caixinha que cabe tudo e não cabe nada, né? Segundo o Rubens Machado. Mas existia uma preocupação, né, naquele registro. A gente está falando da década de 70. Né? Então, vamos guardar a memória. O próprio Murilo Santos, ele registra o tambor de crioula, né, numa perspectiva de que vai acabar o tambor de crioula. Vamos filmar a dança do Lelê. Então, o Super 8, não só no Maranhão, e isso vai transbordar, né, o que era realizado em todo o Nordeste e também no Sudeste, já que eu faço a minha pesquisa, ela se mantém no Nordeste, né, enquanto lugar de visibilidade e visibilidade, e o que se tem mais são filmes documentários tradicionais e filmes experimentais. Há o híbrido também, né, nessa construção, e o tema da cidade é um tema recorrente. Então, cada um vai captar imagens da cidade de uma forma. Por exemplo, o Euclides Moreira, ele atravessa a cidade por meio de um trem, e essa cidade é atravessada muito diferente, né, do que a Neirinho faz. Então, assim, para o período, né, e eu faço essa contextualização histórica, né, existe uma preocupação em documentar, em registrar, em guardar memórias. Eu acho que eu já respondi na outra, mas eu lembrei de um outro conceito, que é do cinema de acessão pressuposta, do Noah Carroll, quando ele vai falar que o cineasta ele deve ser
se impor diante da forma cinematográfica para poder, de alguma forma, registrar a identidade e o filme ele ser constituído a partir disso, dessa relação muito profunda entre imaginário do diretor e o real que vai estar ali. Muito dialogando também com o que o Ikeda trouxe sobre o risco do real também. Então, esse engendramento, essa flexibilização, eu gosto muito dessa palavra, flexibilização, até mais do que híbrida. Essa flexibilização, o tempo todo transmutando diante dos nossos olhos. Gente, eu vou passar a palavra ao João Marcelo, mas assim, eu vou ter que fazer o papel do vilão aqui, só para a gente ser conciso, porque a gente já está super atrasado e a gente tem uma sessão de filmes agora mais longa e a gente vai ser expulso às 11 horas, então a gente tem esse deadline. Minha pergunta é para o Luiz e agradecer as meninas aí, agradecer por todo o processo de aprendizagem. Luiz, naquele momento que apareceu aquele slide, seu sonho, eu estou vivo. A tua conclusão foi assim, lógico. Eu quero assim saber o teu pensar e o teu direcionamento dos teus estudos, o quanto você está dando valor à fala dos povos originários, o pensar, aquele conhecimento verbalizado. Porque, de repente, transpareceu para mim uma supremacia do conhecimento ocidentalizado em cima dos ditos primitivos ou selvagens. Por que essa minha reflexão? Eu passei um certo tempo lá em Alter do Chão e convivi com lideranças indígenas, onde o papel da xamã em determinados assuntos, apesar do cacique viver numa sociedade patriarcal, ele dava o poder de fala a ela, principalmente quando envolvia espiritualidade. E uma pessoa que estava ao lado questionou essa questão de sonhar. E eu vi um link do pensamento daquela comunidade indígena. Eu não sou especialista na hora, não. Naquele momento que eu estava lá, eu vi um link do que era sonho no pensamento daquela comunidade indígena com o que é sonho para algumas doutrinas espiritualistas ocidentais, a exemplo do kardecismo. E a irmã lá indígena, ela dizia assim, para ela, todo dia a gente morre através do sonho. Um desprendimento do espírito no momento do sonho. Então, talvez, para a cultura ocidentalizada, que ela prevalece por conta da tecnologia, ela prevalece pela invasão, pela expulsão, pelo extermínio. Aí eu queria saber, assim, dentro desse todo o teu trabalho, como é que tu vê essa questão dos conhecimentos divergentes da cátedra? Então, eu recorro muito ao Schopenhauer, principalmente A Queda do Céu, porque ele acaba sistematizando tudo isso. Textos, espaços, depoimentos. Mas, como eu estou falando de cinema, eu não posso ignorar todo um conhecimento que, de alguma forma, possui uma relação com o que eu quero trabalhar, e acredito, sabe? Agora, isso com a presença dos teóricos, não é isso que você está falando? Justo. Então, por exemplo, o Deleuze, para mim, ele se apresenta como uma pessoa que consegue discutir o tempo muito bem dentro do cinema. E se é isso que eu acredito que exista dentro da materialidade do filme, eu vou usar ele. Então, não tem como fugir dele. É basicamente como se a gente fosse eliminar Heidegger, porque ele apoiava o nazismo. Enfim. Então, quanto a outra fala, é porque, veja, quando o Schopenhauer fala só sonha quem está vivo, para nós parece até óbvio, né? Tipo, só sonha quem está vivo. Só que ele está justamente levando em consideração isso, que existe toda uma contextualização que eles estão vivendo desde do projeto de ocupação da Amazônia durante o governo Médici, sabe? Com a construção de BRs como a Transamazônica. Perimetral Norte também, exatamente. Então, é um contexto que eles estão vivenciando na pele até hoje, entendeu? Então, tipo... há uma perda demográfica, às vezes, irreversível. Tem um lugar lá do Amazonas que simplesmente ele está inabitável pelos próximos 30 anos, por conta do garimpo ilegal.
Então, é muito ver nesse cenário, e quando ele fala isso, ele está defendendo justamente esse sonho através dessas pessoas que continuam vivas, sabe? E que elas precisam permanecer vivas para poder sonhar. Porque também tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui, é que a queda do céu, quando ele se refere a isso, a queda do céu, ele está justamente falando de como a nossa lógica capitalista está desmatando e infringindo em lógicas ambientais que são irreversíveis, e que eles, enquanto xamãs, no momento que eles inalam em Akoana, eles estão fazendo os espíritos dançarem. É uma pergunta bem breve, tá, gente? Para Maria Helena. Eu gosto muito da tua fala, né? Eu acho que existe uma centralidade enorme nessa dimensão espacial do cinema pernambucano. Inclusive tem uma galera que está meio que lutando, né, para rever um pouco esse termo, pensar um cinema de Recife, não de Pernambuco, né? Justamente por causa dessa centralidade toda, é uma paisagem urbana que está lá o tempo todo. Enfim, a gente sabe que Pernambuco é um tanto mais do que isso. E me lembrou muito a discussão de Ângela, né? E dentro disso eu tenho uma questão bem conceitual, assim. É que ao longo da tua fala tu colocou paisagem e lugar juntos o tempo todo, né? Um ali logo em seguida do outro. E eu queria saber se para tu eles são sinônimos de fato, ou se a gente deve, enfim, pensar distinções e a partir desses filmes e, enfim, a galera que tu tá dialogando também. Não, paisagem, ela não é sinônimo de lugar, certo? Mas eles, geógrafos culturais, certo? Geógrafos culturais, como Denis Cosgrove, como Denzi, Michael Denzi e tantos outros, quando eles discutem a paisagem, eles discutem pensando que a paisagem está em todo lugar. Porque se você vê a tradição da paisagem nas representações ou nas artes, ela vem de uma tradição pictórica, tá? Quando a gente traz para o cinema, essa questão, e os geógrafos discutem que a paisagem não é simplesmente aquela da visualidade, ela é construída, ela está em todo lugar porque ela é construída. E quando eu falo construída, não é edifícios, entende? A própria paisagem natural, ela é construída, certo? Dentro, inclusive, do imaginário, de uma tentativa de arrumar o espaço. Agora, lugar sempre é confundido com espaço. Aí é outro conceito. O espaço é qualquer espaço. Esse aqui é um espaço de uma sala. Um lugar onde ações se dão. O espaço é simplesmente isso. A praia, qualquer lugar. Tá aí, eu caí, tá vendo? Eu digo qualquer lugar, mas não é. Qualquer espaço é o lugar onde a ação acontece, mas não é lugar. O conceito de lugar difere do espaço quando este espaço adquire uma identidade e no sentido de uma subjetividade, no sentido de um emocional ligado a esse espaço. Quando eu vou explicar isso aos meus alunos, a forma mais fácil de dizer é o seguinte: a diferença de casa e lar. Na literatura, ou seja, quando você vai descrever, então, casa seria o espaço, lar seria o lugar. Você tem que ter uma relação identitária, emotiva, emocional, você considerar aquele espaço onde você nasceu o seu lugar. Ele não é necessariamente o seu lugar. Entende? Então, é nesse sentido que, pensando em lugar, que é diferente de espaço, a paisagem também, ela está relacionada nos filmes, é isso que eu discuto, nesses filmes produzidos em Pernambuco, você está correto, não é, eles mesmos não gostam dessa história de cinema pernambucano, até mesmo porque são muito diferentes, né? Mas nos cinemas produzidos em Pernambuco, que é o que eu trato, é que eu vejo que o lugar, ele está associado diretamente à paisagem que é construída nos filmes. O olhar sobre o lugar, não sobre o Recife espacial, o espaço Recife, certo? Sobre a cidade. Mas o olhar sobre o lugar Recife, ele depende, interdepende da paisagem.
e a paisagem está impregnada deste lugar, consequentemente. Então, aí é por isso que eu acho que você apareceu na minha fala, que eu saí cortando várias coisas, porque os meninos disseram que só tinha 15 minutos em vez de 20. Por isso é essa confusão, porque eu não me expliquei realmente bem. Entende? Essa interconectividade que eu ia descrever um pouco mais, era exatamente isso. Uma coisa não é igual à outra, mas a paisagem que eu estou discutindo só existe se ela for lugar, e o lugar só existe atrelado àquela paisagem. Certo? Mais uma vez, fazendo papel de controlador do tempo, então eu vou agradecer ao Luigi, a Maria Helena e a Josiane. Nós faremos um intervalo de 10 minutos, não mais, não menos, e voltaremos com a nossa última sessão de filmes. Muito obrigado, gente.